Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor problemas relacionados ao descontrole da sua ansiedade. Se você tem alguma dúvida sobre a ansiedade, fica à vontade para poder estar enviando nos comentários, para poder estar enviando através de direct, que vai ser um prazer poder estar respondendo. E isso vai ajudar bastante também a entender um pouquinho mais quais são as principais dúvidas que vocês têm sobre a ansiedade. Hoje eu vou responder uma dúvida que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. O que pode acontecer se você não tratar a sua ansiedade? Quais são as consequências que isso pode ter na sua vida? No relacionamento, a ansiedade ela pode atrapalhar muito. Normalmente, pessoas que sofrem com ansiedade, elas sempre veem a vida por um ponto de vista negativo. Elas sempre enxergam o mundo relacionado a um ponto de vista negativo. Elas sempre veem perigo, elas sempre têm medo pelas coisas que podem acontecer, e isso pode atrapalhar muito você no relacionamento. No trabalho, ainda mais, né? Muitas pessoas elas têm um sonho de se desenvolver dentro da carreira, de se desenvolver dentro da empresa, e muitas vezes por ser ansioso, por se ver de um ponto de vista negativo, por olhar suas características dentro de um ponto de vista negativo, isso contribui para que ele não consiga atingir esse determinado patamar que ele gostaria de atingir. No relacionamento também, é muito comum a gente observar que pessoas ansiosas, elas costumam ter mais brigas, elas costumam sempre estar olhando o comportamento do outro através de uma visão de perigo, de ameaça, onde qualquer coisa que a outra pessoa faça, ela pode estar traindo, qualquer coisa que a outra pessoa faça, ela pode estar enganando esse ansioso, e isso acaba gerando muitas brigas e tornando o relacionamento um relacionamento muito ruim, um relacionamento que poderia dar certo, mas por conta de não tratar essa ansiedade, a pessoa não consegue ter um relacionamento um relacionamento saudável, ter um relacionamento legal, e muitas vezes esse relacionamento ele acaba até acabando. Como eu disse, no trabalho a pessoa pode perder muitas oportunidades, ela pode perder oportunidade de crescimento, perder oportunidade de se desenvolver até pessoalmente, porque muitas vezes a gente não para analisar, mas a ansiedade, a visão ansiosa, ela te impede de fazer as coisas, de executar as coisas ou de se expor a coisas novas, e isso pode fazer com que você não perca só oportunidades de trabalho, oportunidades profissionais, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal. As principais características das pessoas que sofrem com ansiedade é sempre ver tudo de um ponto de vista negativo. Elas acabam enxergando perigo aonde não existe. Então, imagina aí você como que enxergar perigo em tudo, como enxergar problema em tudo ou possíveis perigos em tudo pode estar atrapalhando você no trabalho, pode estar atrapalhando você no seu relacionamento amoroso. Como que a ansiedade ela atrapalha a sua vida e o que não tratar a ansiedade pode causar. Normalmente as pessoas elas sempre tentam preencher o interno com algo externo, e isso não é diferente em pessoas que sofrem com ansiedade. Normalmente elas tentam buscar fatores externos ou coisas externas para poder lidar com essa ansiedade, e investem em roupas, em carros, em várias outras coisas, e acabam não preenchendo esse vazio, não entendendo melhor o que tá causando esse determinado problema na vida dela. E a gente pode analisar que existem alguns fatores que acabam contribuindo para o desenvolvimento da sua ansiedade. Eu vim aqui hoje trazer para vocês uma estrutura de análise, uma forma nova que eu tô trazendo aqui para que vocês possam analisar a construção da ansiedade de vocês. Talvez você só tenha reparado na sua ansiedade como os sintomas físicos ou os problemas que ela causa no seu dia a dia, mas na realidade a ansiedade ela pode ser construída, ela é construída através da sua história, através das suas relações, através de todo o seu passado até o momento atual. Então hoje eu queria que vocês começassem a analisar a sua ansiedade de um ponto de vista diferente. Primeiro, eu gostaria que vocês começassem a analisar como a história de vocês impactam na construção da sua ansiedade. Albano, mas quando você fala de história, o que seria a história? Seria toda a sua história familiar, a sua relação com seus familiares, a relação com seus amigos, como a época de escola impactou na construção de quem você é hoje, como seus relacionamentos impactaram na construção de quem você é hoje. Então, todos esses fatores, eles acabam impactando na construção da sua ansiedade. Segundo, eu gostaria que vocês começassem a analisar como a história de vocês impactam na construção da forma como você enxerga o mundo.
mundo. Aqui no início eu dei o exemplo do relacionamento, dei o exemplo do trabalho. Mas como assim, Albano? A minha história ela pode impactar na construção da minha ansiedade. Aqui a gente viu alguns fatores como o relacionamento, como o trabalho, e a gente não consegue, se você não parar para fazer uma análise mais profunda de como você construiu a sua ansiedade, você só vai observar essa parte mais rasa de como a ansiedade impacta no seu relacionamento, como a ansiedade impacta na sua vida profissional, mas você não vai conseguir entender como tudo isso foi construído. Talvez até o momento vocês tenham analisado a ansiedade de vocês através de um ponto de vista superficial. E a partir de hoje eu gostaria que vocês começassem a analisar a construção dessa ansiedade, desse problema com a ansiedade de um outro ponto de vista, de um ponto de vista de construção. Mas como assim, Albano, de construção? Se você parar para analisar quem você é hoje, foi determinado por vários fatores que aconteceram no seu passado. E isso contribui para a forma como você enxerga o mundo. E a forma como você enxerga o mundo contribui para a forma como você pensa. Os seus pensamentos impactam nos seus sentimentos e os seus sentimentos impactam nos seus comportamentos. E esses comportamentos, eles têm alguns reflexos, pois normalmente esses comportamentos, eles fazem parte do ambiente em que você vive e das relações que você desenvolve. Então, essa análise da estrutura, essa estrutura de como analisar a ansiedade é bem importante porque, primeiro, você deve analisar como a sua história influenciou na formação do seu problema com a ansiedade. Como essa história influenciou nas suas crenças, na forma como você enxerga o mundo. O que seriam crenças, Albano? Crenças nada mais é do que a sua verdade sobre o mundo. Então, como a sua história impactou, influenciou nas suas crenças, que é a sua verdade sobre o mundo, como as suas crenças impactam nos seus pensamentos, como os seus pensamentos impactam nos seus sentimentos e como os seus sentimentos impactam no seu comportamento. E qual é o reflexo desse comportamento na sua vida? Como todos esses fatores influenciam na forma como você se sente hoje, na forma como você está estruturando a sua vida hoje. E isso é muito importante para que vocês consigam analisar a ansiedade de um ponto de vista diferente. Porque, como eu disse, normalmente as pessoas analisam a ansiedade, ou elas se sentem ansiosas, mas elas não tentam entender como tudo isso foi construído. E a ansiedade, ela é um processo de construção. Como a gente já disse aqui no canal, como eu sempre falo no Instagram, a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo. Mas normalmente quando a pessoa começa a desenvolver problemas com a ansiedade, esse problema começa a gerar diversos fatores, diversas coisas que acabam atrapalhando a vida dessa pessoa. A ansiedade, essa ansiedade ruim, ela é uma ansiedade construída através de diversos fatores. Por exemplo, como eu disse, a história, a verdade sobre o mundo, os pensamentos, os sentimentos, o comportamento e como esse comportamento reflete na sua vida. Para tentar explicar um pouquinho mais para vocês, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação. Imagina vocês com 40 anos de idade, assim, sabe? Aos 40 anos de idade. E durante a sua vida, durante a sua infância, você foi adotado. E nessa família adotiva, você foi muito humilhado. Você sofreu várias humilhações. E foi tratado também com muito desrespeito por parte dessas pessoas que te adotaram. Quais são as principais características que você pode desenvolver aos 40 anos, por exemplo? Passando por uma família que te adotou, que te humilhou e que te tratou com desrespeito. Como você acha que você vai se entender? Como você acha que você vai se ver? Como você acha que você vai ver as pessoas? Como você acha que você vai interpretar o mundo à sua volta? Para pensar como isso pode impactar no seu relacionamento, como isso pode impactar no seu trabalho. Aqui a gente viu um pouquinho de como a história da pessoa ela pode impactar na construção da ansiedade dela. Provavelmente, se você passou por esse tipo de situação, você pode ter desenvolvido alguns fatores como se sentir muito estressada, não conseguir parar, andar para todos os lados, não conseguir se concentrar em algo, viver sempre tentando ocupar o seu tempo e também desenvolver uma personalidade de perfeccionismo, ser uma pessoa perfeccionista. Daqui a pouco vocês vão conseguir entender como toda essa estrutura de análise ela pode fazer todo o sentido para vocês. E imagine que durante essa vida, essa pessoa que está aos 40 anos, que sofreu algumas coisas, alguns julgamentos, né? Que sempre escutou falas como você não faz nada direito, que sempre foi humilhada pela família, que sempre foi tratada com desrespeito e que se vê nesse momento presente estressada, não consegue relaxar, se vê como uma pessoa que tem a necessidade de ser perfeccionista. O que ela pode desenvolver? Quais são as principais crenças que ela pode desenvolver? Lembrando que ela sempre escutou frases como: nossa, que
que menina lerda, nossa, como é devagar, deixa que eu faço, não adianta que você não vai fazer direito mesmo. O que ela pode ter desenvolvido? A gente viu que a história impacta nas crenças. Quais são as crenças que essa pessoa pode ter desenvolvido? Quais são as crenças que você, passando por tudo isso aos 40 anos, pode ter desenvolvido? Por exemplo, algumas crenças como: não consigo fazer nada direito, sou péssima nas coisas que eu faço. Provavelmente crenças parecidas com isso, né? Não consigo fazer nada direito, sou péssima nas coisas que eu faço. Como que essa visão de mundo, como que essa visão pessoal que você construiu sobre você mesmo pode impactar na construção da sua ansiedade? E como isso pode impactar no seu relacionamento, como isso pode impactar no seu trabalho? Aqui a gente consegue entender que a história da pessoa impactou na verdade dela sobre ela mesma. E ela se vê como uma pessoa que não consegue fazer nada e que não consegue ser boa naquilo que ela faz. Então aqui a gente entende que a visão de mundo, a visão que ela tem sobre ela mesma é uma visão muito pessimista, uma visão para baixo, não uma visão de que ela é capaz, de que ela pode fazer as coisas. E isso está relacionado, nesse caso, com a história que essa pessoa tem. E se você consegue identificar esse problema na sua vida, ou se você conhece alguém que sofre com esse tipo de problema, indica os nossos conteúdos, indica esse conteúdo que pode ser muito importante para que a pessoa consiga tratar a ansiedade dela, ou para que a pessoa consiga entender um pouco como ela construiu o problema com a ansiedade. Então aqui a gente falou como a história dessa pessoa ela pode impactar nessa crença, nessa verdade sobre ela mesma, e como essa verdade sobre ela mesma pode impactar nos pensamentos dela. Quais são os principais pensamentos que essa pessoa pode ter? Não vou fazer isso porque eu posso errar. E aí as pessoas vão ter certeza de que eu sou uma péssima pessoa, de que eu não sou capaz. Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Aí a gente consegue perceber que a interpretação que ela tem sobre quem ela é uma interpretação ruim, que é uma coisa muito comum de pessoas que sofrem com ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade, elas, na maioria das vezes, se olham por um ponto de vista ruim, elas se enxergam por um ponto de vista ruim, elas sempre olham para o mundo, para as coisas relacionadas a perigo, a medo, a angústia, a apreensão, e como isso pode impactar no relacionamento e como isso pode impactar no trabalho. E imagina uma pessoa que tem esse tipo de pensamento e não trata essa ansiedade. Quais são as consequências que ela pode ter para a vida dela? Esses pensamentos, eles podem gerar alguns sentimentos. A gente falou sobre a história, sobre a verdade sobre o mundo, que são as crenças, sobre os pensamentos, e agora a gente vai ver quais são os sentimentos que essa pessoa ela pode desenvolver. Ela pode desenvolver o sentimento de medo, ela pode desenvolver o sentimento de angústia, ela pode desenvolver o sentimento de medo de errar e realmente parecer ser incapaz. Ela pode desenvolver o sentimento de angústia por sempre estar com esse medo, por sempre poder ser descoberta como uma pessoa que não tem a capacidade de desenvolver algo de bom. E esse tipo de sentimento acaba impactando de forma negativa no comportamento dessa pessoa. Até esse momento a gente viu a história, como a história impacta na verdade sobre o mundo, como a sua verdade sobre o mundo, que são suas crenças, impactam nos seus pensamentos, e como esses pensamentos eles impactam nos seus sentimentos. E aí, como esses sentimentos eles impactam no seu comportamento? Quais são os comportamentos que você pode desenvolver por conta de todos esses fatores que aconteceram na sua vida? Ela pode desenvolver o comportamento de ficar sempre buscando coisas para fazer, para poder estar ocupando o tempo, para poder não lidar com essa coisa mais profunda que constrói a ansiedade dela. Ela pode ocupar o tempo dela com o máximo de coisas que ela puder. Normalmente as pessoas elas se sentem proativas, se sentem aquela pessoa que faz tudo a todo tempo, e ela não consegue entender que isso pode ser reflexo, que esse comportamento pode ser reflexo da ansiedade que ela sente. Ela pode se sentir muito cansada, muito estressada e muito infeliz com a vida que ela está construindo. Esse sentimento de infelicidade, esse sentimento de angústia é um parâmetro bem legal para que vocês consigam analisar qual é o nível de satisfação que vocês têm desenvolvido na vida de vocês e o quanto a ansiedade pode estar impactando nesse nível de insatisfação. Então, até aqui a gente viu o exemplo
de uma pessoa que tem 40 anos de idade, que foi adotada, que passou por alguns problemas nessa convivência familiar, que normalmente não foi tratada de uma forma muito legal, que escutou frases que não foram frases muito boas sobre as características dela. A gente viu o como toda essa história impactou na forma como ela se enxerga, na forma como ela enxerga o mundo e na forma como ela enxerga as pessoas. A gente viu como ela desenvolveu os pensamentos dela, como esses pensamentos impactaram nos sentimentos e como esses sentimentos impactam no comportamento dessa pessoa. E qual é o reflexo de tudo isso, Albano? Como toda essa estrutura ela acaba impactando na vida da pessoa. Normalmente a pessoa começa a ter problema nas relações dela, começa a ter problema com as pessoas no trabalho, começa a ter problema com as pessoas na família, começa a ter problema no relacionamento amoroso. Às vezes a pessoa ela não entende que esse reflexo de toda essa estrutura, o reflexo desse comportamento é que faz a pessoa ter uma vida totalmente disfuncional e infeliz. E aí ela acaba desenvolvendo crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade cada vez mais vão deixando a vida da pessoa pior, as relações pior, deixando a convivência no trabalho pior, deixando ela mal com ela mesma, porque ela já não é mais aquela pessoa que faz tudo, que consegue dar conta de tudo, que consegue dar conta de tudo que as pessoas querem que ela faça. E isso acaba contribuindo para afetar a autoestima dessa pessoa. Então é importante, aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos que vocês vão estar vendo, eu não vou querer trazer aqui uma análise superficial sobre o problema com a ansiedade. Seria legal vocês começarem a entender como toda essa estrutura, a sua história, a sua visão de mundo, os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos, como eles contribuem para o desenvolvimento das suas crises de ansiedade, como todos esses fatores eles contribuem para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade. E assim, o que pode acontecer na vida dessa pessoa, o que pode acontecer na sua vida se você estiver passando por uma situação parecida e tratar a sua ansiedade, deixar de evitar e tratar a sua ansiedade. Pode ficar muito mais fácil você entender quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da sua ansiedade. Quando você consegue entender quais foram os fatores, o que contribuiu para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade, fica mais fácil de tratar. Quando você consegue, por exemplo, através desse exercício de imaginação que a gente fez, entender que a sua relação familiar, ou que talvez a sua relação de amizade, ou a sua relação amorosa, impacta na forma como você se vê, na forma como você enxerga o mundo, na forma como você enxerga as coisas, impacta nos seus pensamentos, impacta nos seus sentimentos, e isso gera um comportamento, e esse comportamento ele tem um reflexo na sua vida, você começa a enxergar melhor formas de solucionar esse problema, você encontra formas de aos poucos ir tratando esse problema, e isso não é uma coisa superficial, é uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa que realmente vai nas bases, nas causas desse seu problema com a ansiedade, e isso é muito legal, porque assim você consegue tratar a ansiedade não de uma forma superficial, mas de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais consistente, e isso faz você ser o dono da sua própria história, faz você ter controle sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, e isso é muito importante para as pessoas que sofrem com a ansiedade. E eu gostaria de trazer para vocês uma dica prática, uma pergunta que você pode estar fazendo no seu dia a dia, quando você se sentir ansioso, quando você se sentir com medo, quando você se sentir angustiado, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para que você consiga identificar. A pergunta é assim: como a minha história impacta na construção da minha ansiedade? Aqui a gente viu que o quê? A sua história impacta na sua verdade sobre o mundo, a sua verdade sobre o mundo impacta nos seus pensamentos, os seus pensamentos impactam nos seus sentimentos, os seus sentimentos impactam nos seus comportamentos, e esse comportamento tem um reflexo. E normalmente esse reflexo gera essas crises de ansiedade que você tem. Então, como a sua história impacta na construção da sua ansiedade? Seria bem interessante vocês começarem a pensar um pouquinho mais sobre isso. Essa dica ela é muito importante porque assim você vai conseguir analisar de uma forma um pouco mais profunda. Você não vai se ver como uma pessoa incapaz, uma pessoa pirada que por nada se sente ansioso e acaba desenvolvendo alguns comportamentos. Assim você consegue entender que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade. E se você não tratar, se você não procurar analisar isso, isso pode direcionar a sua vida. E a sua vida pode não ter uma direção tão legal assim. Então a dica que eu dou é essa pergunta: como minha história impacta na construção da minha ansiedade? Leve essa dica para o seu dia a dia, tenta analisar como todos os fatores, a sua relação familiar, a sua relação com os seus amigos, a sua relação na escola, as suas relações amorosas, como tudo isso impactou na construção de quem você é hoje. Se você é ansioso, como isso impactou na construção da sua ansiedade.
E se você tem problema com a ansiedade, se você conhece alguém que sofre com a ansiedade, saiba que esse problema ele tem solução. A ansiedade, na realidade, ela deve ser uma aliada na sua vida, ela não deve ser um problema. Então, tenta colocar essa dica em prática, passa essa dica para mais pessoas que você conhece, que sofrem com ansiedade, que isso pode ajudar bastante. Entender um pouquinho melhor como a sua história impacta na construção do seu problema com a ansiedade. É possível dominar a ansiedade. Assim você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável e vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que você tem conquistado, de tudo aquilo que você tem lutado tanto para conquistar e que a ansiedade muitas vezes atrapalha de aproveitar. E assim você vai poder ter qualidades nos seus relacionamentos, vai conseguir se desenvolver no trabalho, vai conseguir ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais leve e saudável. Então é isso, pessoal. Eu sou Albano, sou psicólogo, esse foi o Ansiedade em Pautas e nesse vídeo a gente viu o que pode acontecer com uma pessoa se ela não tratar o problema dela com a ansiedade. A gente viu que ela pode ter problema no relacionamento, que ela pode ter problema no trabalho, que ela pode se ver de um ponto de vista ruim, que ela pode desenvolver sentimentos de medo, apreensão e esses sentimentos podem gerar comportamentos que não são tão bons assim, que pode atrapalhar a vida dela, tornar a vida dela muito disfuncional e ela pode também desenvolver problemas relacionados a crises de ansiedade. E essa vida pode se tornar uma vida muito ruim. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem. Se você acha que esse vídeo foi importante, compartilha ele, indica ele para outras pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Como eu disse no início, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem ideias sobre assuntos relacionados à ansiedade, pode estar enviando que vai ser um prazer tá respondendo as perguntas de vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.